Araújo, eu gostaria de convidá-lo aqui à frente para trazer a palavra do Senhor aos nossos corações aqui nesta noite. Pastor Marcos está acompanhado da sua esposa, a irmã Noemi. Uma alegria ter vocês conosco aqui. Obrigado, Pastor Marcos, por aceitar o convite de nos trazer a palavra do Senhor nesta noite. Pastor Marcos, ele pastoreia a Igreja Cristã Evangélica Shekinah, em Sobral. E ele também é o presidente da Associação AICEM, Associação das Igrejas Cristãs Evangélicas do Nordeste, a associação do qual nós, como igreja, fazemos parte. Muito obrigado, Pastor Marcos, por estar aqui conosco, por aceitar o convite para estar trazendo a palavra do Senhor aqui. Nós vamos orar, então, pela vida do Pastor Marcos e vamos orar juntos também, pedindo a Deus que esteja falando ao nosso coração através da vida do seu servo. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por sua graça, sua misericórdia sobre nossas vidas, o seu amor derramado sobre os nossos corações, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, morrendo por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. Muito obrigado por tão grande amor, Senhor. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que já tivemos de louvar ao Senhor, de exaltar o seu santo nome. Agora, Senhor, nós queremos também glorificar ao Senhor por meio da sua santa palavra. Pedimos que o Senhor esteja falando ao coração de cada um de nós aqui, Senhor, edificando a sua igreja, fortalecendo o seu povo, Senhor, mas também falando a corações que porventura possam ainda não conhecer a maravilhosa graça salvadora que é na pessoa de Jesus. Use a pessoa do pastor Marcos, ó Pai, para que por meio dele a sua palavra seja ministrada aos nossos corações. Fale conosco por meio do seu servo, Senhor, através da sua palavra. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado. Boa noite a todos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer que é motivo de muita alegria estar com os amados nesta noite. Uma noite de celebração por uma história de vitória. Perdão, pastor Marcos, é só que eu esqueci de aviso das crianças. As crianças até 6 anos, até 10 anos. As crianças até 10 anos estejam acompanhando ali a tia Corrinha para o momento do culto infantil com as crianças, ok? Desculpa, pastor Marcos, obrigado. Como eu dizia, é uma noite de celebração de uma história de amor. História de amor do nosso bom Deus por nossas vidas. E quão bom é poder ver o povo de Deus celebrando a vitória que é dada por meio de Jesus Cristo. Aqui é a nossa pedra angular, o nosso fundamento. 67 anos da Igreja Cristã Evangélica em Nova Russas. Hoje já tive o privilégio de ter os primeiros contatos com alguns irmãos. Almoçamos ali na casa da irmã Marilene, juntamente com o pastor Guiberto e outros amados irmãos. Podemos ter esse tempo aí de alegria e de comunhão, junto com o pastor Fernando Quirino. E ontem estivemos lá em Fortaleza, no culto de posse de um dos pastores de nossas igrejas, da Igreja Cristã Evangélica Ebenezer, pastor Jairo Assunção. Ontem foi ordenado ao santo ministério para servir ao Senhor naquela igreja ali em Fortaleza. Também foi um tempo muito abençoado. E aqui estamos, pela graça de Deus, para poder, nesta noite, ser um mensageiro do Senhor para a igreja do Senhor, a sua noiva, e que Deus possa cumprir o seu propósito em nossas vidas nesta noite, que o nome dele seja glorificado. Amém? Eu peço que você abra comigo a sua Bíblia para Romanos capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 31 a 39. Romanos 8. Agradecer também ao pastor Guiberto pela confiança, e tem sido muito gratificante e honroso da parte do nosso bom Deus estar aqui com os irmãos. Romanos 8, versículo 31 ao 39, nos diz assim a palavra do Senhor:
Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perigo, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos criados como ovelhas, considerados, aliás, como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, estar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos. Pai bendito, aqui a nossa gratidão ao Senhor, porque podemos nos deparar com a Tua palavra revelada, que mostra, ó Deus, que nada pode nos separar do Senhor e que nada, ó Deus, pode mudar o Teu amor por nossas vidas. Que nesta noite o Teu nome seja glorificado, que a Tua palavra, Senhor Deus, fale a cada coração e que aqui o Senhor seja honrado em tudo. No nome de Jesus assim oramos e pedimos. Amém. Falando de história, 67 anos dessa igreja, aqui, bem falado pelos irmãos, mostrado um pouco aqui, até mesmo o nome dos pastores, situações que vivenciaram, e vemos a vitória do Senhor. Mas eu queria começar falando de uma história muito mais anterior dos nossos dias. A história do remoto, que remete ao início da humanidade. Me refiro à criação de Deus. Deus criou o homem e o colocou no jardim e disse para ele que ele podia comer de todo o fruto que se encontrava no jardim, menos do conhecimento do bem e do mal. E o homem fracassou, me referindo a Adão. E aqui está, irmãos, a maior demonstração, ou a primeira demonstração de amor, do amor de Deus por nossas vidas. É que o fracasso de Adão não foi o suficiente para impedir de que Deus pudesse mostrar o quanto Ele nos ama. E eu me refiro ao que está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que o Senhor diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós já vemos, após a queda, a demonstração ou a declaração do amor de Deus por nossas vidas. O fracasso de Adão não foi capaz de fazer o Senhor desistir de nos amar. E vemos a promessa do Redentor. Adão foi perdido, se perdeu, ficou distante do Senhor, mas o Senhor agora declara que havia um Redentor, aquele que resgataria o homem perdido do lamaçal de pecado, do império das trevas, para a sua maravilhosa luz. Por isso, em João 3,16, depois de ter revelado já isto na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Deus invisível que se fez carne e habitou entre nós, o texto tão conhecido entre nós, o Senhor diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
De tal maneira é o tema do que nós queremos pensar nesta noite, fundamentado na palavra do Senhor. Como é que Deus nos amou? Como é que Deus nos ama? E a passagem que lemos, nós vemos uma prova de como o Senhor continua a nos amar. O apóstolo Paulo, preso em Roma, continua a encorajar esses irmãos a fundamentar e a alicerçar as suas vidas naquilo que é o projeto de Deus. Talvez nós poderíamos pensar o seguinte: alguém preso, como é que ele consegue incentivar os outros a continuar servindo ao Senhor? Paulo queria deixar muito claro, ou para esses irmãos em primeiro lugar, como é viver para Cristo e a respeito de Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos amou de forma incondicional. Por assim dizer, irmãos, eu começo declarando de que o amor de Deus, ele é imutável. E eu quero nesta noite, pela graça do Senhor, levar para você a se fortalecer neste amor, a não olhar para a circunstância. O apóstolo Paulo estava preso, mas mesmo assim ele focava no Senhor. E o meu propósito é que você possa nesta noite, ou ter um encontro com o Senhor, como seu Senhor e Salvador, e você que já é um crente em Jesus Cristo, firmar a sua vida, a sua caminhada no Senhor, porque nele e por meio dele podemos todas as coisas. Amém? Eu queria declarar hoje, baseado nesse texto de Romanos capítulo 8, tão conhecido entre nós, 3 razões do amor imutável do Senhor por nossas vidas. A primeira delas está nos versículos 31 a 34, é que de tal maneira Deus nos amou que entregou o seu Filho por nós. Eu vou repetir: de tal maneira Deus nos amou que entregou o seu Filho por nós. Quem está aqui nesta noite que seria capaz de entregar o seu filho para assumir a pena de alguém que está no presídio? Ninguém de nós. Porque quem está no presídio, tirando as exceções de injustiça, mas quem está no presídio, ele está pagando por um crime que ele cometeu. Mas o Senhor nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho para assumir a nossa culpa. E por que que o Senhor entregou o seu Filho? Primeira coisa a destacar no versículo 28 a 29, para mostrar a grandeza da salvação. Então Paulo diz assim, que sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E esses que amam a Deus, eles foram chamados conforme o propósito do Senhor. Mas esse propósito de Deus, em revelar o seu amor por nossas vidas, tem um fim, tem uma missão, é de nos tornar mais parecidos com Jesus. E é isto que ele diz no versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Então Deus entregou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para que por ele nós pudéssemos ser salvos, e nesta caminhada de salvação, sermos a cada dia mais parecidos com o seu Filho amado. E aqui nós vemos a grandeza da salvação. Mas em segundo lugar, o Senhor entregou o seu Filho por nos amar de tal maneira para mostrar a grandeza do seu poder. Olha o que diz o versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aqui é uma pergunta retórica do apóstolo Paulo. E a resposta está no final do que nós vamos chegar. É nada. Se Deus é por nós, ninguém ou nada poderá ser contra nós. Estamos falando hoje de 67 anos de história. Foram anos de lutas, anos de dificuldades, mas sobretudo são 67 anos de vitória. Então Deus deixa muito claro em sua palavra que se Ele é por nós, ninguém pode impedir o seu agir, o seu mover, o seu progresso, tanto na nossa vida individualmente como igreja. Mas o Senhor também diz
que de tal maneira Ele nos amou e entregou o seu Filho para mostrar a grandeza do seu amor. Versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Mas o Senhor também nos entregou o seu Filho para mostrar a suficiência da sua obra. E nós vemos isto nos versículos 34, 33 e 34. Primeiro, Deus nos livra da acusação. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. O ato de justificação foi Deus olhar para nós sendo pecadores, nos alcançar por sua graça e dizer o seguinte: eu paguei pelo pecado, está sobre mim a culpa dele, por isso ele é inocente. Salvos por sua graça, misericórdia e misericórdia. Deus também nos livra com sua imensa graça e amor da condenação eterna. E é isso que diz o versículo 34. Quem os condenará, aliás? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E aí é o ponto que eu destaco aqui também, que Deus mostra a suficiência da sua obra, porque nós temos um advogado e um intercessor junto ao Pai, que é Jesus Cristo. A obra está completa. Então o Senhor entregou o seu Filho, porque era impossível para a nós mesmos, pelos nossos esforços, ir até o Pai. Adão se perdeu, nós nascemos perdidos por causa de Adão, alienados de Deus, mas Deus entrega o seu Filho para nos trazer para Ele, e nós temos um intercessor junto ao Pai que intercede por nós. Interessante observar isto, de que Deus, na sua graça, enviou o seu Filho e Ele intercede pelos eleitos. Hoje eu estava conversando com o irmão, todo mundo chama ele de Chico Crente, acho que eu posso chamar ele assim também. E falávamos sobre um pouco da eleição. E Jesus Cristo, lá na oração sacerdotal de João capítulo 17, ele diz o seguinte no versículo 20: não rogo somente por estes, os seus discípulos, aqueles que estavam com ele, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então, naquele momento, Jesus estava orando por mim e por você, que já nos entregamos as nossas vidas a Jesus Cristo. Por sua graça estamos aqui alcançados por Ele, e Jesus convida a todos aqueles que estão nesta noite também a participar desta graça e do amor de Deus. Mas Deus também mostra o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, distantes do Senhor. Então, meus amados irmãos, Deus nos deu o seu próprio Filho, para que por meio dele nós pudéssemos ser salvos da condenação eterna. Paulo diz no primeiro versículo desse capítulo: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, adjunta adverbial de tempo, não é no futuro, é agora. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso, meus amados, Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho por nós, para que por ele nós pudéssemos ser salvos, e nada pode nos tirar da presença do Senhor. Uma segunda razão que eu destaco, porque o amor de Deus, ele é imutável, está nos versículos 35 e 36, é que de tal maneira Deus nos amou, e isto mostra que nada nos separa do seu amor. Então, quem pode separar-nos do amor de Deus? Paulo traz algumas questões que fazem parte do nosso viver, como assim desses primeiros leitores. Primeiro, no versículo 35, nem tribulações. O que seria tribulações? Aflições. Quem nunca passou por aflição na vida aqui? Difícil. Talvez as crianças
a aflição dela é diferente de um adulto. A criança pode ficar aflita porque ela perde um brinquedo. Já um adulto olha para a criança que fica aflita por causa de um brinquedo e diz assim, ô besteira, né? E é possível que uma criança olhe para nós como adulto, preocupado com as contas, com a dificuldade, com a doença, ela olha assim, ô besteira desses adultos, né? Então todos nós, de alguma forma, passamos ou passaremos por algum tipo de tribulações, aflições, mas nada pode nos separar do amor de Deus. Nem tampouco as angústias, as calamidades. Você que observou por algum tempo aí, o Rio Grande do Sul, ele foi afligido por um grande temporal, muita chuva, casas derrubadas, pessoas que perderam praticamente tudo. Mas aqueles que estão lá, os que estiveram lá nessa situação, os que tinham a Cristo, mesmo assim, esta calamidade não pôde e nem pode separar do amor de Deus. Nem tampouco as perseguições. Às vezes a gente pensa o seguinte, que nós não sofremos perseguições no nosso contexto. Talvez a gente não sofra a perseguição, por exemplo, dos crentes norte-coreanos, aqueles que estão na Coreia do Norte. Acho que você deve saber que se alguém aceitar a Cristo como seu Salvador, lá na Coreia do Norte, é igual a assinar uma sentença de morte. Ou ele pode ser morto de imediato, ou então a sua ração, entenda como ração, a sua cota de alimentação que é dada pelo governo, vai ser racionada ao ponto da pessoa entrar num processo de nanificação. Ou no nosso contexto, ficar entanguido, magro, fraco. Mas é interessante, meus irmãos, que mesmo diante de circunstância como tal, aqueles que estão firmados em Cristo, não arredam dos pés do Senhor no sentido de negar o Senhor Jesus Cristo. Porque nem mesmo as perseguições podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Talvez você diga assim, pastor, mas que bom que nós não passamos por estes problemas. Nós nos enganamos às vezes, irmãos. Nós nos enganamos que nós não passamos por perseguição. Às vezes achamos que perseguição é alguém nos caluniar ou falar alguma coisa diretamente para nós como crítica, porque somos de Cristo ou porque servimos a Cristo. Mas nós vivemos um tempo de perseguição sorrateira. Perseguições que por muitas vezes nós não entendemos que elas têm um propósito de nos tirar do foco do Senhor, do amor do Senhor. Quer ver como nós somos perseguidos? E eu chamo isso de perseguição, quero declarar as distrações. Somos perseguidos por um celular por muitas vezes, que quer nos tirar do foco do Senhor. Somos perseguidos por muitas vezes por nos preocupar demais com as coisas e esquecemos do amor de Deus. Somos perseguidos por muitas vezes com as coisas do mundo e isto quer nos tirar do foco do amor de Deus. O mundo está desesperado. O Brasil está vivendo uma situação muito crítica na economia. Deixa eu dar um dado aqui para os irmãos, já que eu entrei nesse ponto. Em Sobral existe uma grande indústria chamada Grendene. Períodos de setembro a dezembro, picos de produção e contratação de emprego. Nós temos um filho que está trabalhando lá há 3 meses. E nesse processo agora, nesse período agora, estão demitindo. Porque não estão vendendo como deveria vender. Eu trabalhei lá 23 anos, nunca vi isto acontecer. Se você conversa com qualquer pessoa, seja ela qual área que for, aliás, ela vai comentar sobre algo. Falávamos isto também na conversa com o irmão Chico Crente,
sobre a questão financeira do país. As dificuldades estão batendo aí. Mas será que isto pode nos separar do amor de Deus? Certamente não. E aqui eu queria trazer uma palavra de conforto e consolo, de encorajamento para a igreja. Lembro-me agora da situação do profeta Elias. Perceba bem, parece que o país está piorando a cada dia mais economicamente. No tempo de Elias, ele passou por uma situação de seca. E a Bíblia diz que ele orou para não chover e não choveu. Depois orou para chover e voltou a chover. Mas no período de seca, o Senhor diz o seguinte: Elias, sobe e fica lá, e quem vai no monte, quem vai te alimentar são os corvos. O que era isso? O cuidado e o amor de Deus. Aí o Senhor depois chega para Elias: tá bom, Elias, sai daí, agora tu vai lá para Sarepta e procura uma viúva. Posso conjecturar que naquele primeiro momento, se fosse eu no lugar de Elias, eu teria pensado o seguinte: obrigado, Senhor, porque agora eu vou ser sustentado por uma viúva rica. Quando Elias chega lá, o que a mulher diz? O que eu tenho aí só dá para mim e para o meu filho, comeremos e depois morreremos. O que o Senhor fez? Elias diz o seguinte: faça o seguinte, prepara primeiro para mim. E a Bíblia, e depois você vai comer com seu filho também. E a Bíblia diz que aquela comida que ela achava que ia acabar, deu para ela, o seu filho e Elias comer por muitos dias. O Deus de Elias é o mesmo nosso Deus. Por isso nós precisamos nos apegar no amor de Deus, porque nem tão poucos perseguição, fome ou nudez, que seria um estado maior de miséria, pode nos separar do amor de Deus. Nós podemos dizer, irmãos, como está no versículo 36, que por amor a Deus nós podemos enfrentar a morte o dia todo. Na Coreia do Norte, uma família crente foram obrigados a negar a Jesus Cristo. Ou então eles seriam soterrados vivos. Cavaram a cova, botaram eles dentro, esposa, marido e filhos, e fizeram a última pergunta, deram a ele a última chance: vai negar a Jesus? E aí o filho daquele casal começou a se desesperar, chorando, pedindo para o pai que o pai negasse. O pai simplesmente disse assim para o filho: calma, filho, nós estamos voltando para casa. Então, nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aos Filipenses, Paulo escreveu o seguinte, na sua epístola, capítulo 4, versículo 11 a 13: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. De tal maneira Deus nos amou, e nós podemos ter a convicção de que nada nos separa do amor de Deus. As dificuldades, elas não representam, em nossas vidas, não representam a ausência do amor de Deus. Sabe qual é a razão, meus irmãos? Porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Eu não sei que lutas você enfrenta, eu não sei que dificuldade você está passando, mas uma coisa eu posso declarar e afirmar categoricamente: que o amor de Deus
ele é imutável, e de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E se sofremos? Já declarei que o amor de Deus não diminui enquanto sofremos. Pedro disse isto em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 19. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem fazer o quê? Confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Então, se você sofre por amor ao Senhor, de acordo com a vontade de Deus, faça o que é certo. Faça aquilo que glorifica a Deus. Porque o amor de Deus é inseparável de nossas vidas. Por amor de Deus, nos torna inseparáveis dele. E depois de vermos, meus amados irmãos, de tal maneira Deus nos amou, que entregou o seu Filho por nós, e que também nada nos separa do seu amor. Em último lugar, de tal maneira Deus nos amou e nos fez mais que vencedores. Olhando para os versículos 37 a 39, podemos destacar isso. Em primeiro lugar, no versículo 37, vemos a cobertura do amor de Deus. E esta cobertura do amor de Deus é que garante a nossa vitória. Diz o texto: em todas estas coisas, ou seja, possíveis dificuldades que podemos enfrentar nesta vida, porém nós somos o quê? Mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Talvez você já fez um seguro do seu carro, da sua casa, ou até mesmo um seguro de vida. O seguro de carro, ele é bom. Tem coisas que a gente paga para nunca usar. Ou seria a ideia, nunca usar. Porque ninguém quer passar por um acidente, ninguém quer ter o carro roubado. Mas se você tem um seguro, você pode descansar nesse aspecto. Seguro de vida. Aí você faz uma apólice, coloca lá todos os seus dependentes, e se porventura morremos, eles ficam com aquele seguro. É uma garantia. Mas todos esses recursos que pudéssemos colocar aqui como cobertura para a vida terrena, eles vão se limitar com a morte. Mas em relação ao amor de Deus, que nos garante a vitória, aí eu lembro das palavras do Senhor Jesus Cristo. Mateus 16, 18. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou seja, do Hades, não prevalecerão contra ela. Hades tanto pode ser as regiões inferiores da terra, aonde os mortos estão, como também representa em algumas situações na Bíblia o império das trevas. Seja a morte física, ou seja o império das trevas, não podem tirar a cobertura do amor de Deus por nossas vidas. Mas em segundo lugar, irmãos, destaco a infalibilidade do amor de Deus, que esta garante também a nossa vitória. Sobre o quê? Versículo 38, a primeira parte. Primeiro, sobre a morte. Porque eu estou bem certo de que segundo, nem a vida, as situações, as dificuldades, as circunstâncias que porventura possam chegar, nem esta, nem tampouco os demônios, nem os principados, nem o exército de Satanás e ele pode nos separar do amor de Deus, porque o amor de Deus, ele é infalível, e é isto que garante a minha e a sua vitória. Terceiro, meus irmãos,
o que Paulo declara e arremata sobre tudo que ele está falando a respeito do amor de Deus, nos versículos 38, a parte B, e o 39, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele começa dizendo que nem o presente, nem as coisas do presente, repito, talvez você esteja passando por alguma situação difícil, seja de doença, seja de problema financeiro, seja de ansiedade. A ansiedade é a doença do século 21. O número de pessoas que passam por ansiedade no Brasil é assustador. Atinge até a idade menor. Crianças, adolescentes estão passando por situações como essa. Mas hoje o Senhor nos traz aqui para dizer de que nem tão pouco as coisas do presente, as circunstâncias do presente, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem o futuro. Eu falei para os irmãos que está notório aí que a questão econômica do Brasil, só a intervenção divina. Eu costumo dizer na Igreja Cristã Evangélica Shekinah que nós temos que orar muito pelos nossos governantes. É bíblico. Paulo disse isso para Timóteo, que deveríamos orar por todos os homens que estão investidos de autoridade, para que possamos viver vida mansa e tranquila. Mas o futuro está incerto. Mas se o futuro está incerto, nem tão pouco as incertezas do futuro nos separam do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, e nem outra qualquer criatura pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sabe qual é a razão, irmãos? Não é porque nós somos bonzinhos. Não é porque nós merecemos o amor de Deus. Nós somos alvos do amor de Deus. Mas eu e você não merecemos. Nós merecemos, sabe o que é? A condenação. O lago de fogo. Mas isso que eu falo não é para perturbar, mas para trazer a consciência de que nós não somos a peça fundamental nesse sentido, somos o alvo, porque o amor de Deus está fundamentado em Cristo Jesus. É isso que Paulo diz no versículo 39, para concluir o versículo 39. Nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É fato que somos alvos do amor de Deus. Mas assim como Jesus declarou, eu vim para glorificar o Pai. E nós temos também a missão de glorificar o Filho. Então Cristo tomou a iniciativa de Deus em Cristo Jesus, aliás, tomou a iniciativa de nos amar. O apóstolo João também escreve isso em sua primeira epístola. Foi ele que nos amou primeiro e não nós que o amamos primeiro. Por meio de Cristo, irmãos, isso nos conforta e consola. Sabermos de que, pelo fato de ter sido amados por Deus, nós somos mais do que vencedores. E aí eu trago aqui uma palavra de Isaías capítulo 49, versículo 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a esquecer-se dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Esta palavra foi falada pelo Senhor através deste profeta a Israel. Mas o Deus de Israel é o nosso Deus. Então até mesmo que é difícil pensarmos de uma mãe esquecer do seu filho, e mesmo que isso acontecesse, o Senhor diz em sua palavra, eu não me esquecerei de ti.
A mensagem que eu deixo aqui como destaque nesta noite, meus irmãos, para você, é que de tal maneira Deus nos amou entregando o seu Filho. Por isso, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A garantia da nossa salvação não está em nossos méritos, em nossas obras, mas no amor de Deus. O amor de Deus e suas promessas são imutáveis e são infalíveis. Agora eu declaro uma coisa, que isto conforta o meu e o seu coração, é de que Jesus está voltando. Jesus está voltando para completar a promessa que ele fez antes de ser assunto aos céus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 a 3, diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-la teria dito, pois eu vou, e ele foi. Garantir o nosso acesso à vida eterna, por seu amor e graça. E quando eu for e vos preparar lugar, isso já aconteceu. Qual foi a promessa que Jesus fez? Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, Ele está com o Pai, estejais vós. Deus nos amou de tal maneira, meus amados, que nada pode nos separar do seu amor. E o que deve confortar e consolar o meu e o seu coração é esta palavra de esperança da volta do Senhor, para levar a sua igreja. Eu creio na iminência disto. Eu creio que estamos muito perto de ser arrebatados. Os sinais da volta de Cristo não são novidades, e cada dia tem se intensificando. O mundo está sendo preparado para receber o anticristo. Está sendo doutrinado para receber o anticristo. Uma só moeda, uma só religião e um só governo. Se pensássemos como seria uma moeda universal, antes da pandemia nós chegaríamos à seguinte conclusão: isto é muito difícil de acontecer. E hoje, o que diremos? Estará a um passo de isto acontecer. Eu não estou aqui demonizando a tecnologia. Eu acho que nós temos que tirar bom proveito dela, usá-la de forma correta, com os propósitos corretos. E o princípio é: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para quê? Para a glória de Deus. Mas aquele Jesus que nos amou, que prometeu que voltaria, Ele está voltando. Se você já confessou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, pois você está aqui nesse dia de 67 anos, celebração de 67 anos desta igreja local, então é motivo de alegria, de glorificar e manter a sua esperança e foco no Senhor. Mas se porventura há alguém em nosso meio, que Jesus hoje chama você para fazer parte desta família, o Senhor está se revelando a você, trazendo você à luz de que existe uma esperança. A esperança não está no próximo presidente,
A esperança não está no próximo plano de governo. A nossa esperança é em Cristo Jesus, na vida eterna. Adão fracassou, mas Jesus é o vencedor. E por meio de Cristo nós somos mais do que vencedores. Eu coloquei uma figura aí, não sei se ainda está, mas eu queria que você se sentisse abraçado pelo Senhor hoje. Eu sei que eu não estou falando de um abraço físico, mas sinta-se abraçado pela fé, porque o Senhor está no nosso meio. Ele se faz presente. O seu amor imutável nos faz olhar para as suas promessas, do seu amor que não falha, e sentir esse abraço pela fé, de que Ele está conosco. E Ele prometeu isso, que estaria conosco até a consumação do século. Por isso, Igreja de Jesus Cristo aqui reunida, e me dirijo especificamente à Igreja Cristã Evangélica de Nova Russas. Aguente firme, aperte o cinto. O nosso comandante está voltando e o voo está muito perto de acontecer. Que Deus fortaleça a sua vida e o Senhor a encoraje e o encoraje a cada dia a lembrar das palavras do Senhor e saber de que de tal maneira foi este amor por mim e por você, sem merecermos, e sabermos de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por tua graça, por este amor que nos constrange, porque nós não merecemos. Mas ao mesmo tempo, Senhor, nos conforta, nos dá esperança de que o teu amor é imutável e de que nada e ninguém pode nos separar do teu amor. Ajuda-nos, Deus, a manter os nossos olhos fitos em Ti, e que esta Igreja Cristã Evangélica aqui em Nova Russas, que celebra hoje 67 anos de história do Senhor, de vitória aqui neste lugar, que esta igreja, pela tua graça, bondade e pela soberania do teu poder e o mover do teu Espírito, possa continuar avançando e crescendo em alcançar vidas com a pregação do teu Evangelho, e que aqui o teu nome seja glorificado. No nome de Jesus Cristo, assim oramos e pedimos. Amém. Deus lhe abençoe.